Mais alguma pergunta? Bom, para o professor Birenbaum, eu queria um casamento com a lei das estatais, a 13.303, que eu acho que complica profundamente, já que das estatais, pelo menos em tese, a intenção de que hajam como empresas privadas, né? E isso pode afetar, por exemplo, a atuação do banco em PPPs, a questão do value for money, aquela coisa toda. E também uma pergunta que é acadêmica: como é que fica a teoria do direito anglo-saxão de que os administradores atuam no interesse da sociedade, em princípio, o que me parece que fica um pouco prejudicado. Para o professor José Gabriel, eu tinha duas sugestões de discussão, que não vai dar tempo, que seria, para a primeira pergunta dele, tem os agents costs, que você, então, separaria aquela sua primeira pergunta de acordo com a quebra de fidelidade à administração. E, na sua segunda pergunta, talvez a questão de que como é que eu meço isso no prejuízo à imagem, onde eu tenho um prejuízo que eu posso mensurar até por queda de faturamento, etc. E, finalmente, professor Maurício Menezes, a questão que eu sugeriria para estudo, já que, às vezes, é difícil a apuração e reparação de dano, uma correlação com o dano ambiental, onde eu também tenho o mesmo tipo de dificuldade, e a fórmula que sempre se encontrou foi a mensuração em unidades físicas, né? Então, a questão dos custos do agency costs e a outra parte, desculpe, eu tive aqui um momento de lapso. O senhor podia repetir, sem eu querer ser mal educado? A mensuração do dano através da imagem. Claro, um dos problemas mais complicados na questão do dano é estabelecer um nexo de causalidade, principalmente quando se trata de uma atividade empresária. Como é que eu determino que a queda do meu faturamento decorreu daquele dano à imagem ou de um outro ou de qualquer outro fator? Ou seja, pode ser que, não estou falando especificamente no caso aqui do banco, mas estou imaginando, pode ser que a minha tecnologia tenha ficado ultrapassada, pode ser que as condições econômicas tenham evoluído, pode ser que há uma infinidade de fatores que fazem com que seja normalmente muito difícil determinar o montante do dano. Por isso, aliás, quando, lá na década de 80, começou a discussão sobre o dano moral da pessoa jurídica, o dano moral da pessoa jurídica, ele nasceu de um desvio do dano material da pessoa jurídica, que era a impossibilidade de medir o impacto material do fato da pessoa jurídica ter, por exemplo, um título protestado. Como era muito difícil fazer a correlação entre o protesto do título e um dano material que esta pessoa jurídica tivesse sofrido, na década de 80, ainda antes, ali no começo da Constituição de 88, já se admitia o dano moral da pessoa jurídica por dano à imagem e correlação com o dano da pessoa natural, dano moral sofrido por aquela pessoa natural, tá? Tanto que o dano moral nas pessoas jurídicas entrou e tornou-se realizado a realidade através disso, em decorrência dessa dificuldade de estabelecer um nexo causal direto entre um determinado problema de imagem e um problema e um elemento quantificável materialmente, tá? Então, isso é um pouquinho complicado. A ideia de usar um critério de, como está lá na lei ambiental, um critério de estabelecer por unidades, eu tive uma experiência extraordinariamente desagradável uma vez com este critério. A questão era insetos, e um determinado número de insetos. Então, o valor da indenização, nem sequer era da indenização, era o valor da multa que estava sendo cobrada daquela sociedade, era uma multa de 49 milhões de reais, tá? Porque era um problema de inseto. E a lei que tinha sido criada para pensar na onça, no macaco, naquilo ali, não foi criada para pensar no inseto.
E quando surgiu o problema do inseto, era uma multa que chegava aos 50 milhões de reais, tá? Que era completamente desproporcional à conduta e ao real impacto que tinha sido causado. Então, é só uma pontuação sobre como é possível calcular esse dano. Há uma outra maneira de calcular esse dano em matéria de corrupção, que é pelo custo de oportunidade. Tá? Estabelecer isso pelo custo de oportunidade. Eu fui fazer a obra tal e deixei de fazer a obra tal. Tá? Tem algumas maneiras de calcular, mas eu não me parece que ele seja tão linear como ele hoje está sendo feito no Brasil, dizendo o seguinte: alguém pagou 10, então é esses 10 que são o valor do dano. Não me parece que seja isso. Nem, por outro lado, tanto que a grande dificuldade é determinar o que seria o sobrepreço que foi eventualmente cobrado. Obrigado, Zé Gabriel. Passo a palavra para o Maurício para responder a pergunta. Indo na linha aqui do José Gabriel, a questão da quantificação do dano é extremamente difícil. E o que me parece um pouco complicado com relação ao comentário a respeito do dano ambiental é que o interesse juridicamente protegido é muito diferente. Então, o interesse com relação à responsabilidade ambiental não se aproxima, digamos assim, daquela prevista na lei anticorrupção. Essa me parece a dificuldade, da gente guardar aí alguma semelhança com relação aos critérios de quantificação de dano. Mas a questão está totalmente aberta. Obrigado, Maurício. Prezados, em virtude do adiantar da hora, eu vou dar continuidade à palestra, chamando já o segundo painel e agradecendo os palestrantes aqui presentes